O que torna a fé cristã tão especial e sua caminhada com Deus tão incrível? Você já se perguntou o que torna o cristianismo diferente de todas as outras fés e crenças do mundo? Bem, eu já fiz e adoraria compartilhar algo sobre o que ponderei. Em meus estudos percebi que a fé cristã é aquela em que temos acesso a Deus por meio de seu Espírito, tendo-nos reconciliado com Ele por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Nascemos na própria família de Deus, feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz: E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Tantas outras verdades surpreendentes tornam a fé cristã como nenhuma outra. Antes da queda do homem no jardim, e finalmente do plano de redenção e restauração de Deus para a humanidade, havia um padrão de vida. No início, após a criação e colocação do homem no jardim, Adão recebeu a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden e de tudo o que havia nele. Deus ordenou que a humanidade fosse frutífera e se multiplicasse, enchesse a terra e a subjugasse. O homem deveria dominar todas as coisas vivas, os peixes no mar, as aves no ar e todos os animais na terra. Isso não era tudo. Deus também deu ao homem toda a vegetação como alimento. O homem tinha tudo o que precisava, porém ainda havia mais. Deus deu ao homem a sua presença. A voz de Deus andava no jardim no frescor do dia e tinha comunhão com ele. O homem era o ápice da criação de Deus e o centro da atenção dele, e desfrutava da comunhão com Deus diariamente. Adão foi criado para ser um Deus na terra porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Outros animais foram feitos segundo sua própria espécie. O homem foi feito para reinar na terra como Deus reinou no céu. O capítulo 3 de Gênesis nos dá o relato de como o homem caiu. O homem caiu da glória e cedeu autoridade e domínio ao diabo quando ouviu o engano da serpente. Isso aconteceu quando o homem comeu a fruta que foi ordenado a não comer. O homem tornou-se mortal, insensível a Deus, eternamente separado de seu Criador e condenado à morte. O homem perdeu sua casa, o jardim, seu trabalho, que era cuidar do jardim e tudo o que havia nele, e seu propósito, que era frutificar e multiplicar, reabastecer e subjugar, dominar e ter autoridade e reinar sobre todas as coisas. Deus, que é misericordioso, compassivo e bondoso, concebeu um plano através do qual o homem poderia ser restaurado de volta ao seu lugar original e tornar-se amigo e parceiro de Deus novamente. O plano de Deus era pagar pelos pecados do homem para que o homem ficasse livre da condenação eterna. O amor de Deus o compeliu a enviar seu Filho para ser o sacrifício expiatório e morrer, para que a vida eterna pudesse ser disponibilizada. O homem pudesse ser restaurado à glória e desfrutar desse fluxo incessante de comunicação, relacionamento e parceria com seu Criador e fonte, assim como costumava ser no jardim. A reconciliação e a restauração do homem tornaram possível não apenas que a voz do Senhor viesse e tivesse comunhão com o homem, ou que o Espírito Santo viesse sobre o homem, como aconteceu com os profetas do passado. Graças à obra expiatória de Jesus na cruz, o homem se tornou em habitação adequada para o Espírito Santo. Você e eu agora podemos acolher o Espírito Santo e ceder diariamente a Ele por causa da obra de Cristo no Calvário. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: Em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e morreu para salvá-lo da condenação eterna, então você tem a salvação e foi selado com o Espírito Santo da promessa. Creia nisso. Quando recebemos a Cristo Jesus, nosso espírito, que herdou a morte de Adão, é trazido de volta à vida. Como isso acontece? O próprio Jesus vem a você através do Espírito Santo. Quando ele vem,
a vida vem e você é reavivado. Mas muito mais do que isso, você se torna a morada de Deus. O Espírito Santo é dado a todos que o receberem livremente e nos ajuda a fazer a vontade de Deus, se o permitirmos. O Espírito Santo é nosso ajudador, consolador, advogado, intercessor, conselheiro e fortalecedor. E Ele estará conosco para sempre. Não é de admirar que a Bíblia diz que você é o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando o Espírito de Deus entra em um novo crente, muitas coisas começam a acontecer. Ele não vem apenas para fazer as pessoas falarem em línguas ou realizar milagres. Ele vem para fazer muitas outras coisas, geralmente para ajudar você e eu a vivermos a vida do céu aqui na terra. Quando Ele agir em sua vida, você notará coisas que não existiam antes, como desejos e habilidades. Esta é a prova de que sua nova vida não é auto-inspirada, mas inspirada por Deus. Quais são os sinais de que o Espírito Santo está operando em sua vida? Um sinal certo que qualquer um que tenha o Espírito de Deus notará é a obediência voluntária e a parceria com as instruções de Deus em sua palavra. Normalmente, antes que o Espírito de Deus tome lugar em sua vida, certos desejos e culturas se manifestam através de você. Sua carne está no comando e todo o seu ser está sujeito a ela. Você descobre que deseja mais coisas que não agradam a Deus, atos ímpios que não são problemas, e mesmo quando você faz coisas que o incomodam, você não tem o poder de impedir de fazê-las. Porém, quando o Espírito Santo começar a trabalhar em você, você descobrirá que está interessado em agradar a Deus. Você quer saber como pode servir melhor. Você quer conhecer a vontade dele e como colaborar com Deus para realizá-la na terra. À medida que o Espírito Santo trabalha em você, ele substitui seu coração rebelde por um espírito mais zeloso. Aquela rebeldia que você sempre demonstrou para com as coisas do Espírito, agora é constituída por um novo amor por elas. E, às vezes, isso pode parecer estranho. A mente natural pode não entender. Seus amigos podem até zombar de você ou chamá-lo de louco, mas isso é apenas mais um sinal de que você está prestes a mudar de direção. Mentes carnais não podem entender coisas espirituais, e uma pessoa espiritual deve fazer amizade com pessoas espirituais. Então, quando você vê essa mudança em sua vida, saiba que você não é um estranho. O Espírito Santo está trabalhando em sua vida. Ele está afetando seus desejos e mudando sua personalidade. Ele está tocando suas escolhas e transformando sua vida a cada momento. Outro sinal da obra do Espírito Santo é que você notará certos dons espirituais trabalhando em você. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 a 11 diz: E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Outro dos meus versículos favoritos para apoiar isso é 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, que diz: O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. É isso. Quando o Espírito Santo começar a trabalhar em você, você demonstrará suas habilidades tanto em seu caráter quanto em demonstrações sobrenaturais.
Existem inúmeros dons do Espírito dados para que a obra de Deus prospere mais e nos ajude a comunicar o Evangelho aos não salvos. Você pode se sentir capaz de contar a alguém algo sobre si mesmo que nunca soube antes e oferecer-lhes orientação sobrenatural sobre como fazer isso. Isso é o Espírito Santo trabalhando através de você. Você pode começar a ter pensamentos e entendimentos especiais, fazendo com que Deus comunique mensagens a você por meio deles, para você ou para outras pessoas ao seu redor. Você pode se sentir capaz de orar e interceder mais pelos outros do que por suas próprias necessidades. A lista poderia continuar. Lembre-se, todos esses são sinais de que Deus está operando algo único em sua vida por meio do Espírito Santo. Não apague essa chama. Em vez disso, continue alimentando-a e cooperando com a obra de Deus. Evite coisas que desanimem e fique perto das coisas que os encorajam e ajudam você a se acostumar com seu funcionamento. Outro sinal da operação do Espírito Santo é a demonstração de seus frutos através de você. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A obra do Espírito Santo desperta uma força inexplicável que permite que cada um dos frutos do Espírito se manifeste através de você. Você descobre que ama e perdoa facilmente os outros. Quando você olha para as pessoas irritantes, em vez de ficar bravo e querer feri-las, você sente pena por elas e um desejo de vê-las conhecer a Deus e experimentar sua misericórdia. O mesmo vale para a fé, a alegria, paz e todos os outros frutos. O benefício disso é que eles ajudam você a realmente revelar que encontrou Jesus Cristo. Um cristão que não tem esses frutos demonstrados em sua vida pode ter uma fé questionável. Outro grande sinal maravilhoso de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida é que ele começa a enviar um grupo especial de pessoas para você. Essas pessoas podem vir com colegas de trabalho, colegas de escola, estranhos em um café, motoristas de táxi, pastores ou líderes de jovens ou qualquer pessoa. O que as torna especiais é que há uma contribuição especial que elas trazem para a sua vida, como algumas correções, encorajamento, instruções, educação, apoio e muito mais. Todas as suas atividades o ajudarão a se aproximar de Deus, a fortalecer sua fé e tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Às vezes, o processo pode ser desafiador, pois algumas dessas pessoas podem usar métodos aos quais você não está acostumado. No entanto, se você entender isso, apreciará seu relacionamento com elas e se submeterá à obra que o Espírito Santo está realizando por meio delas. Lembre-se disso. O Espírito Santo é nosso maior companheiro. Ele não quer apenas viver em você, ele também quer viver através de você. E para que ele faça isso, ele tem que operar como um cirurgião e tirar algumas coisas e colocar outras no lugar. Qualquer um que permite que Deus faça o que ele quer, torna-se cada vez melhor. Mas aqueles que se recusam a permitir essa ação continuarão os mesmos e ficarão mais fracos. Eu o encorajo a pedir ao Espírito Santo não apenas para entrar em seu coração, mas também ensiná-lo a reconhecer seu trabalho interno em sua vida, bem como a graça de cooperar com ele enquanto Deus faz o que é melhor em você e para você. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz que uma prova de que somos filhos de Deus é a nossa capacidade de sermos liderados pelo seu Espírito. O Espírito Santo é uma das maiores dádivas de Deus para todo cristão, e ele mora no seu coração se você recebeu a Jesus através da sua fé. Ainda assim, alguns cristãos estão sendo ensinados que o Espírito Santo não vive mais nas pessoas como antigamente, ou que ele não trabalha mais como nos dias dos apóstolos. Mesmo soando como algo humilde, essa mensagem não é de Deus. E este não é o único problema. Quando não estamos cientes da bênção e da presença do Espírito Santo,
Somos isolados das incontáveis possibilidades que temos através dele. Por exemplo, a Bíblia diz que ele é o selo de Deus sobre todos os que creem, colocado como uma prova da propriedade de Deus, um pagamento em adiantado pela nossa salvação e da certeza de nossa herança divina. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Caro amado, eu não sei a quem você tem ouvido ou o que você lê, mas ouça, você tem a dádiva da eternidade em seu coração, o Espírito do Todo-Poderoso habitando em você. Deus não te plantou aqui e te deixou para viver a sua vida por si só. De fato, ele disse que não chama ninguém a buscá-lo em vão. Isaías capítulo 45, versículo 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Uma das maravilhas de Deus é a constante comunhão do seu Espírito com você. E Paulo orou para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do seu Espírito descanse e habite em você, hoje e para sempre. Por quê? Porque Ele está aqui por você, para te ajudar, te guiar, te confortar, até que você se torne tudo o que Deus quer que você seja. O Espírito Santo quer falar com você hoje, amado. Existem muitas vozes por aí, mas você deve ouvir aquela voz que importa. Você tem ouvido a outras vozes há muito tempo já. Agora é hora de ouvir aquele que realmente importa. Jesus disse que o Espírito Santo falará as palavras dele para você. Ele as levaria de Cristo e passaria para você. João capítulo 16, versículos 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Seu trabalho é completo quando você anda no caminho de Cristo. Caro filho de Deus, eu sei que o caminho tem sido duro. Sei que o futuro não parece ser promissor. Eu sei que algumas vezes você luta com pensamentos de desistir. Sei que algumas vezes muitas questões sobre a sua fé e que perturbam sua mente te atribulam. Ouça, o ajudador já está aqui e quer te encorajar. Ele quer te fortalecer novamente. Ele quer te reavivar com a capacidade de terminar sua corrida e não apenas terminá-la, mas também a capacidade de vencer os obstáculos que te impedem de cruzar a linha de chegada. Qual é o resultado de ouvir a outras vozes e não a que realmente importa? Você terá problemas de crise de identidade. Você nunca parecerá ser suficiente, ser bom o suficiente, ser alto o suficiente, ter beleza o suficiente, estudo o suficiente, ser rico o suficiente. Para o mundo, nada nunca será suficiente. Ouvir as vozes vindas do mundo é se sujeitar a uma vida de angústia. Essa é a fonte de muitas frustrações e de depressão que leva muitas pessoas a tirarem suas próprias vidas ou a vida dos outros. No fundo, elas buscam validação, aceitação, esperança e força. Poucas pessoas se apoiam na voz que realmente conta, a voz da esperança. Eu trago a você esta mensagem hoje. É a mensagem do Espírito Santo, a mensagem que importa. É a mensagem de encorajamento. Talvez você tenha se olhado no espelho ultimamente e tudo que vê é um fracasso, que não faz nada além de fracassar. Talvez você olhou e viu a face de uma pessoa que, apesar de dizer que ama a Deus, não tem feito nada além de desapontá-lo todos os dias. Você se sente fraco demais para ser considerado digno, sujo demais para ser chamado santo e fraco demais até para estar entre os eleitos de Deus.
Essa é a voz da sua mente, do diabo e das suas circunstâncias. Agora, ouça a voz de Deus através do seu Espírito para você. Jeremias, capítulo 1, versículos 5 a 8. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Como Jeremias, o profeta, talvez você está ecoando a voz do mundo, de que você é isso ou aquilo. Agora, Deus quer que você olhe para cima e ouça o que Ele está falando sobre você. Um dos maiores desafios de muitas pessoas na Terra hoje, especialmente entre os jovens e até mesmo cristãos, é a crise de identidade. Há um mundo que diz quem você é. Há um Deus que diz quem você é. E quem quer que você ouça é quem determina a identidade que você escolhe. Sendo assim, quando você vir pessoas vivendo vidas vazias e caóticas, mesmo fingindo que está tudo bem, elas escolheram o lado da falsa identidade colocada sobre elas pelo mundo. Mas aqueles que resistem e escolhem ouvir ao que Deus diz e se apossam da identidade que Ele nos dá, são os que conseguem experimentar a glória da presença dEle. Deus disse a Jeremias para não temer o que o povo faria por ele ser jovem. Por quê? Porque Deus estaria com ele. Ah, que grande lembrança da promessa de Cristo antes de ele deixar a terra. Eis que estarei convosco até o final dos dias. Que promessa! Era relevante naquela época e continua relevante para nós ainda hoje. Meu amigo, chegou a hora de tirar os olhos do que todos estão falando e voltar sua atenção para o poder que Deus te deu através do seu Espírito. É hora de parar de olhar para as suas circunstâncias e focar no que o Espírito Santo está fazendo em você. Não há limite e não há como falar sobre a extensão da obra do Espírito Santo em alguém que o deixe entrar em sua vida. Ele pode fazer do fraco forte, fazer o cego enxergar. Ele pode libertar os cativos. Ele pode ser uma luz no meio das trevas. Ele pode restaurar esperança para o desesperançado. É quem Ele é. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja isso, conforme o seu poder, não o nosso poder, mas o poder dele que opera em nós. Como o poder de Deus opera em você? Através do Espírito Santo. É isso, meu amigo. Então, ao invés de ficar pensando de onde o poder virá, ou quão fraco você é, ouça e coopere com a imensurável reserva de poder divino trabalhando em seu espírito neste momento. É hora de confiar no poder do Espírito Santo dentro de você. E não me refiro ao nosso próprio espírito ou ao espírito do mundo. Não! Me refiro ao próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele que você e eu recebemos no dia que aceitamos Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Jesus se refere a ele como o Espírito da verdade que o Pai envia. É esse Espírito, não há mentira nele, não há falsidade, não há adulação. Ele é a verdade de dia e de noite, e quando você conhece a sua verdade, você será livre. Deixe essas palavras destrancarem todas as correntes na sua vida neste momento. Correntes de desolação e depressão, correntes que conseguiram fazer você se sentir como está agora, sozinho, quebrantado, não servindo para nada.
Liberte-se disso hoje. Você é importante para Deus. Portanto, Ele te dá o direito de ser seu filho. Você é importante para Jesus e é por isso que Ele não tem vergonha de te chamar de irmão e irmã. Você foi importante quando Ele saiu dos céus e veio aqui morrer por você. Você foi importante quando Ele andou pelas ruas de Jerusalém debaixo do sol. Você foi importante quando Ele estava sendo torturado. Você foi importante quando Ele foi pendurado naquela cruz. Você foi importante no dia em que Ele ressuscitou e subiu até o Pai. E você ainda é importante agora que Ele está assentado no trono do céu. Estas não são minhas palavras, mas as palavras que o Espírito Santo quer que você ouça. Ele te chama para se voltar para Ele. Há um lugar de conforto e cura nele. Você o negligenciou por muito tempo, buscando a mesma coisa no mundo. Agora, o Espírito Santo quer que você venha para o lugar de confiança com Ele, o lugar de esperança nele, o lugar de orientação nele. Então, quando você estiver desanimado, confie no seu poder para te inspirar. Quando estiver perdido e confuso, confie nele para te guiar novamente. Quando se sentir sozinho, confie nele para te confortar. Quando estiver machucado, confie nele para te curar. Acredite quando digo que você precisa do Espírito Santo mais do que pode imaginar e que não pode viver sem ele. É hora de ouvir o que ele está te dizendo através desta mensagem. Com o Espírito Santo, tenha certeza e saiba que você jamais será abandonado. A palavra-chave é confie. Isso conota completa dependência. Assim como você descansa sua cabeça no travesseiro enquanto dorme, o Senhor quer que você descanse sua cabeça cansada em seu colo e tenha paz. E ecoe estas palavras vindas direto do coração dele. Eis que estou contigo para sempre. Não te deixarei, nem te desampararei. Você tentou do seu jeito. Agora me dê a chance de consertar as coisas do meu jeito. Receba o doce alívio que vem de permitir que o Senhor faça a vontade dele em você. Amém. Não é verdade que Deus opera de maneiras muito misteriosas às vezes? Por exemplo, você ama Deus, mas às vezes as obras dele em sua vida não são tão claras quanto você realmente gostaria que fossem. A Bíblia diz no livro 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andar pelo que vemos significa andar pelos seus 5 sentidos, que é a sua capacidade de ver, sentir o gosto, ouvir e cheirar. Naturalmente, somos uma raça movida pelos sentidos. Queremos ver para ter certeza. Estamos mais confiantes em algo quando sabemos que podemos manusear, ver, provar ou sentir. Mas com Deus é muito diferente. Deus pode ter algo grande reservado para você, e Ele pode lhe contar sobre isso, ou talvez até mesmo mostrar a você. Mas você não pode tocá-lo ou senti-lo na realidade. Para entrar nessa experiência, você vai precisar ir além dos seus sentidos para um reino mais profundo, um reino de fé. Não fé em coisas, mas fé em Deus, que é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Também diz que os justos, crentes e santos viverão pela sua fé. A fé é uma motivação intencional para cooperar com Deus na situação que Ele nos apresentou. Nossa salvação não teria acontecido sem fé. Deus nos presenteou com a obra da redenção em Jesus, e a fé nos conduziu a ela. Tivemos que confiar em Deus para saber que o que estávamos crendo era verdade antes de podermos entrar na presença dele. E mesmo enquanto estamos na presença dele, nos mantemos firmes na fé, crendo que o que somos em Cristo é verdadeiro. Estou falando tudo isso para dizer o seguinte: na vida, à medida que você progride com Deus, terá de abrir mão de coisas para que Deus lhe dê algo melhor em sua vida. Eu acho que eu nunca conheci alguém que não precise de algo melhor na vida. Todos nós desejamos sinceramente que tudo o que fazemos seja o melhor.
Desejamos ter um marido ou esposa feliz, filhos maravilhosos, um ótimo relacionamento, uma linda casa própria, um ótimo negócio ou contrato e várias outras coisas. Você pode estar grato e confortável com o que tem agora, mas no fundo você sonha com algo melhor. Esse desejo não é exclusivo seu, também é o desejo de Deus para você. No livro 3 de João, capítulo 1, versículo 2, diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus deseja que você tenha o melhor. Pense nisso agora. Compreender que Deus quer que você tenha coisas melhores porque você é filho dele é a chave para libertá-lo de certas amarras em sua vida. É a chave para ajudá-lo a se afastar do passado. Deus estava falando com os fariseus sobre sua natureza perversa e como, apesar disso, eles ainda são capazes de dar coisas boas para seus filhos. Sua maldade não os impede de dar a seus filhos o que eles precisam, quando precisam. Então, Jesus diz isso sobre Deus em Mateus capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Pense nisso novamente. Deus quer que você tenha o melhor. Vou ser ainda mais direto. Deus tem algo para ti. Muitas vezes, os filhos de Deus ficam tão apegados ao pouco que têm dificuldades para receber o melhor que Deus tem reservado para eles. Eles apegam com o agora, que é aparentemente confortável, e a todas as anormalidades envolvidas, as limitações, abusos, carências e outras coisas, e não conseguem as coisas melhores que Deus estabeleceu para eles. Para alguns, isso pode ter a ver com o passado. Você pode ter se afastado dele, mas ainda carrega bagagem com você aonde quer que vá. Então, tudo é um gatilho, e são esses gatilhos que mantêm suas portas fechadas. Esses gatilhos lembram você do passado sem esperança. Como resultado, você fica cego para todas as oportunidades disponíveis no presente, mesmo que precise desesperadamente de algo melhor. Uma vez o profeta Samuel renunciou a Saulo como rei de Israel por causa de sua desobediência e orgulho. O relacionamento ficou difícil e foi seriamente abalado. Samuel e Saul se encontrariam mais uma vez antes de suas respectivas mortes. No entanto, a Bíblia diz que Samuel chorou por Saul. Aquele homem havia se mostrado tão promissor e marcou o início de uma nova era para os filhos de Israel. Agora, ele passou a desobedecer e Deus o rejeitou como rei, embora ele ainda estivesse no trono na época. O profeta Samuel ficou com o coração partido quando deixou Saul e lamentou isso como uma perda. Foi nesse estado que Deus o encontrou. Aprenderemos algo com essa revelação e sua relação com o desapego e a confiança em Deus para algo melhor. No livro 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás penas de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Tome nota da pergunta que Deus fez a Samuel: Até quando terás penas de Saul? Você acha que existe um Saul em sua vida agora? Algo que parece impossível largar? Lembre-se que Saul ainda estava no trono, embora Deus o tivesse rejeitado. Ele ainda tinha poder em Israel, todos ainda o honravam e o temiam. Ele ainda era o rei aos olhos do povo, mas aos olhos de Deus, ele não era mais nada. Imagine Deus fazendo essas perguntas a você hoje. Por quanto tempo você vai lamentar o desgosto? Por quanto tempo você vai segurar o ódio? Até quando você vai esperar por aquela pessoa que nunca volta? Por quanto tempo você vai se apegar a essa memória do que foi, enquanto joga fora as belas oportunidades do que é ou do que pode ser? Meu pastor costumava dizer: você nunca verá seu Davi enquanto estiver de luto por Saul. E foi aqui que Deus encontrou Samuel. Israel merecia mais, e Deus tinha algo melhor para eles. Um dos maiores reis da história, um homem segundo o coração de Deus, Davi. No entanto, para Davi ver, Samuel teria que abrir a mão de Saul, de tudo que ele sempre acreditou que Saul poderia ter sido, e ir encontrar Davi. Existe um Davi para cada um de nós. Pode não ser uma pessoa,
Pode ser um emprego melhor, um novo relacionamento que pode levar a algo belo ou um investimento comercial bem-sucedido. Pode ser um ambiente novo e saudável onde você prosperará como jamais imaginou. O problema não é o Davi. Com Deus, ele já existe e espera por você. O seu Davi está preparado para você. O desafio é este. Você já parou de chorar por seu Sol? Você pode facilmente dizer que desistiu porque não está mais em sua posse. Você pode sair para conhecer novas pessoas com o desejo de receber algo novo ou conhecer e ainda assim não conseguir porque, de alguma forma, Sol ainda está sentado no trono. Você o deixou ir, mas não abriu espaço para o novo. O ato de largar Sol não será completo se você não abrir espaço para o novo. É como tentar colocar vinho em um copo cheio de água. O vinho só será desperdiçado. Você deve primeiro derramar a água, abrindo espaço para o vinho. Às vezes, abrir mão de Sol pode significar se humilhar, admitir a necessidade e entregar a uma situação a Deus para confiar nele para obter melhores resultados. Pode significar entregar a Deus suas mágoas para receber a cura na sua vida. A Bíblia nos diz para lançarmos tudo sobre Ele. Pois Ele cuida de nós. Deus se preocupa profundamente com você, meu amigo. No livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Abandonar Sol pode significar deixar aquele território confortável e familiar para um novo começo, confiando em Deus para ajudá-lo a estabelecer e receber o que Ele lhe prometeu. Lembre-se, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Sol, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Não me entenda mal, deixar as coisas de lado pode ser difícil. Às vezes não é nem o desapego que nos assusta, é o trabalho silencioso de Deus no processo. É onde Ele nos prepara para esse Davi que nos assusta. Samuel teve os mesmos pensamentos e falou com Deus sobre isso. Livro 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 2, diz: Disse Samuel, como irei eu? Pois Sol o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Não há problema em temer o que pode acontecer ou não se você desistir, mas a fé se baseia na promessa de Deus. Deus nunca desaponta aqueles que confiam nele, mesmo que pareça que ele está em silêncio ou demorando muito para se manifestar. A fé não permite que o medo lidere o caminho, não permite que a ansiedade e as dores ditem como abraçamos a nova experiência. Em vez disso, a fé confia em Deus. Veja, embora você não consiga ver ou imaginar como a promessa seria na vida real, você pode confiar na integridade de Deus. Uma das razões pelas quais você pode confiar que Deus não falhará com você ou o deixará despedaçado ou perdido é encontrado em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus é a confiança suficiente de que mesmo se você soltar, Ele vai te segurar e não deixará você cair no chão. Mesmo que você caia no chão por um motivo ou outro, Ele é capaz de curá-lo e trazê-lo de volta à plena capacidade. Tudo está na palavra fé. Você pode confiar em Deus o suficiente para dizer, Senhor, posso não saber o que o futuro me reserva, posso não saber o que me espera enquanto faço esse movimento, posso não saber o que me espera neste novo emprego que o Senhor me deu, ou neste novo negócio que o Senhor me levou a iniciar, ou neste novo ministério. Mas confio no Senhor e estou convencido de que seu plano e propósito para mim são perfeitos. Isso é fé e, como aconteceu com Samuel, ela vai te capacitar a abandonar o velho, limpar a poeira e ir ao encontro do seu Davi. Uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo como pessoa é saber como falar sobre a sua vida da maneira certa. Já tentou fazer isso antes? Como você se sentiu quando terminou?
Você notou que se sentia diferente e tudo mais também? Lembro de ter um vizinho que gostava de dizer coisas negativas sobre si mesmo, literalmente. Se ele esquecesse suas chaves, ele se chamava de grande idiota, estúpido e irresponsável, além de outros termos depreciativos. Se ele não fizesse o que planejou, você o ouvia do outro lado do quintal quase xingando a si mesmo. Eu sei que você pode precisar ser duro consigo mesmo às vezes. No entanto, se você diz mais coisas negativas do que coisas boas, não espere ver o contrário. Veja, querido amigo, nosso mundo é uma criação de palavras. Isso significa que não foi criado com elementos já existentes. Tudo surgiu das palavras. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo inteiro é um produto de palavras. Até as pessoas do mundo sabem disso. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas que tiveram avanços disseram que isso se deve a uma longa história de autoafirmação. Elas continuaram falando sobre si mesmas e sobre os seus sonhos até que entraram neles. Assim, embora suas almas não sejam salvas, elas são capazes de operar certos princípios universais e espirituais que funcionam para elas. Muitos cristãos, por outro lado, são bastante passivos em sua crença. Essa passividade ataca exatamente aquilo em que eles pensam estar acreditando, e isso não se torna realidade. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Isso é chamado de crença ativa. Você pergunta, você procura, você bate. Perceba, a oração é só isso. Deus deseja que você pergunte o que você quer que Ele faça em sua vida, e se estiver de acordo com a vontade dEle, Ele o fará. Por quê? Porque você perguntou. A Bíblia diz que todas as coisas são suas em Cristo, agora que você está salvo. Também diz que Deus o abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora, na vida nem sempre parece que essas coisas são verdadeiras. Como posso dizer que você foi abençoado, mas está prestes a ser despejado de seu apartamento por atrasar o pagamento do aluguel? Como posso dizer que você é abençoado, mas sua conta bancária encontra-se vazia? É verdade. Estas são as coisas com as quais todos nós estamos constantemente tendo que lidar todos os dias. Mas, por meio de vídeos como este, Deus quer que você saiba e lembre de que existe esperança no final de tudo, e é isso que Ele quer que você faça. Quando Jesus andou sobre a terra, Ele também teve dificuldades em 1 ou 2 momentos. As coisas nem sempre foram tranquilas para Ele. Mas Ele superou? Você sabe que sim, e você também superará. Agora, embora Jesus fosse Deus e tivesse poder para fazer qualquer coisa ou receber qualquer coisa, mesmo assim, Ele orava todas as vezes que podia. Ele orava sobre todas as coisas. Quando eles precisavam de comida para a multidão, Ele orava e ela se multiplicava. Quando seu amigo Lázaro morreu por 4 dias, Jesus orou e Lázaro voltou à vida. Quando estava para ser crucificado, Ele orou pedindo forças para passar pela aflição, e um anjo veio para fortalecê-lo. A oração é poderosa quando feita com fé e na dependência do Senhor. A Bíblia diz que quando um homem justo ora com eficácia, ele produz poder e manifesta milagres. Você quer ver milagres acontecerem em sua vida? Então você deve se levantar e orar com fé e com ousadia. Lembre-se de que Jesus diz que devemos pedir não passivamente, mas ativamente. Você bate uma vez e sai de um lugar que precisa entrar? Não. Você fica batendo até ter acesso. Você não olha apenas uma vez e depois se vira e diz que não encontrou suas chaves ou algo precioso. Você vira tudo de cabeça para baixo, caminha até onde realmente está
pede a amigos e vizinhos que possam ajudá-lo a encontrar o que perdeu. Isso é buscar. Você não se deita enquanto busca, pede ou bate. Você se envolve ativamente até obter o resultado. Quero que saiba que milagres ainda acontecem, meu amigo. Você também pode conquistar o seu milagre por meio de uma fé com ousadia. O que significa orar com fé e ousadia? Significa pedir, buscar e bater pelo impossível. Um milagre não é um milagre se puder ser completamente explicado pela mente humana. É preciso fé e ousadia para alimentar 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. No entanto, Jesus orou e o milagre aconteceu. A oração muda as coisas, meu amigo. Quando é feita com fé e coragem, produz milagres surpreendentes. Vou te levar a fazer uma oração impactante em instantes, mas quero que você saiba que não pode orar com fé e ousadia se não tiver fé em primeiro lugar. Nós precisamos despertar na confiança em Deus, querido cristão. Muitos filhos de Deus não sabem mais o que significa confiar em Deus. Não sabem o que significa viver como cristão. E não estou falando sobre viver sozinho em santidade ou fazer o bem aos outros sozinho. Estou falando sobre a essência da vida cristã, a fé. Deixa eu te mostrar 2 versículos das Escrituras que apontam isso. O primeiro é Romanos, capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Tome nota destas palavras, de fé em fé. Isso significa que a fé não se aplica apenas quando você deseja receber Jesus em seu coração, mas também para todos os dias. Você não percebeu que seus planos, seus objetivos e suas atividades diárias exigem a fé de uma forma ou de outra? Só que desta vez, a fé está principalmente nas coisas e na sua limitada capacidade humana de realizá-la. Quem disse que você terminaria os estudos em 3 anos com honras? Você teve fé em si mesmo, na escola que frequenta, em sua família e até na natureza. Você acreditava que, desde que nada saísse do seu controle, com base em seus cálculos, você alcançaria seu objetivo. Nossa limitação é estabelecida quando construímos a vida em torno de nosso próprio entendimento e nossa fé em nós mesmos. A Bíblia diz que devemos confiar em Deus de todo o coração. Não devemos nos apoiar em nosso entendimento ou cálculos. Diz que se entregarmos todos os nossos caminhos a Ele, Ele fará acontecer. Quando você depende de si mesmo ou das coisas, você se dá a tarefa de realizá-las. E Deus nunca planejou que fizéssemos nossos próprios desejos acontecerem. Ele prometeu ser o único a fazer isso por nós. O justo, meu amigo, viverá pela fé. O segundo versículo é Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé, não podemos agradar a Deus. Quando você precisa agradar a Deus? Claro, todos os dias da sua vida. Se isso for verdade, e sem fé você não pode fazer isso, então você precisa andar na fé todos os dias da sua vida. Isso é o que torna um cristão um candidato a milagres. É isso que faz com que sua vida seja caracterizada por milagres por toda parte. Por quê? Porque você está sempre crendo em Deus para algo grande. Portanto, se você deseja que milagres comecem a acontecer em sua vida, comece com esse entendimento. Tudo sobre você deve estar na fé. Uma vez que isso esteja estabelecido, naturalmente, isso levará a começar a orar com intrepidez. É engraçado como alguns cristãos pensam que há coisas que não se pode pedir a Deus, não por serem humildes, mas porque, no fundo, sentem que aquilo é muito grande e Deus não pode responder. Eles esquecem que Deus é o Criador dos céus e da terra. Se um homem de carne e osso pode se tornar algo grandioso, ou fazer algo grandioso por qualquer pessoa, o que dizer do Deus vivo que o criou
e de todos os recursos que Ele possui e que tanto admiramos. Fazer uma oração intrépida pode significar que uma situação impossível se torne possível, crendo que Deus fará isso acontecer. É como chamar Lázaro dos mortos, mesmo que ele esteja enterrado há 4 dias. É como orar por um aleijado e pedir que ele ande. É como dizer ao seu credor que você irá vê-lo na próxima semana para pagar sua dívida, quando não tem 1 centavo com você e nem mesmo como conseguir. Essas não são coisas que você faz porque tem uma saída. São coisas que você faz para ter certeza de que colocou toda a sua esperança no cesto de Deus. Isso é fé. O cesto de Deus nunca falha. E aqueles que pedem com intrepidez o que precisam em sua vida, em nome de Jesus, o receberão. Agora, isso é um milagre. Então hoje, vamos orar juntos. Quero que você acredite em cada palavra que diremos juntos e acredite que será como você orou. Sem nem mesmo esperar, você receberá um milagre na sua vida. Vamos orar. Pai, agradeço pelo glorioso privilégio de ser chamado seu filho. O Senhor é aquele que me salvou, me libertou e me trouxe para o reino do Filho que tanto amo. Obrigado por perdoar os meus pecados. Obrigado por me carregar diariamente com as bênçãos através de Jesus. Agradeço pelo acesso que tenho ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo, o Espírito de vida e poder. Ele é o maior que vive dentro de mim e me faz seguir de glória em glória. Hoje, Pai, escolho permanecer no privilégio da minha herança em Cristo e declaro que todas as coisas irão cooperar para o meu bem. Declaro com fé que este não será o meu fim. Este não será o fim da minha história. Assim como Davi, declaro corajosamente que as bênçãos chegarão para mim em lugares agradáveis. Quando eu for para aquela entrevista, serei favorecido. Quando outros estiverem sendo desqualificados, eu serei aceito. Sua palavra diz que se eu declarar algo, isso será estabelecido. Portanto, eu declaro que vou conseguir esse emprego. Declaro que passarei naquela entrevista e terei essa nomeação. Eu declaro que receberei esse contrato. Eu declaro que minhas crises familiares chegarão ao fim. Eu declaro que encontrarei um bom parceiro ou uma boa parceira que te ame e que teme a Jesus e que esteja disposto a construir uma sagrada família comigo. Eu decreto que o dinheiro necessário para aquele aluguel, aquele carro, aquela conta e aquela necessidade começará a vir pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu declaro que não serei pequeno nessa vida. A grandeza de Deus será vista em mim como uma luz brilhante que não pode ser escondida. Declaro com fé que esta doença não levará à morte. Eu recebo o seu poder de cura agora mesmo. Deixe fluir por todo o meu corpo, que as pisaduras e o precioso sangue de Jesus, que foi derramado para curar, tragam o meu milagre hoje. Onde tem sido chamado de impossível, Pai, que se torne possível para mim. Não vou reprovar nesse exame. Sou filho de Deus e, portanto, sua graça me favorecerá, Pai. Enquanto leio em preparação, minha mente está afiada e meu espírito é profundamente sensível. Serei coroado com sucesso. Eu me liberto das algemas da escravidão ao pecado, à pobreza, ao medo, à doença, à carência e à escassez. Eles não são meus. Pertenço ao Senhor e fui comprado por bom preço. Portanto, retomo minha liberdade em nome do Senhor Jesus. Senhor, estou do seu lado para dizer que nenhuma arma das trevas forjada contra mim prosperará. Esta é a minha oração de fé, que a provisão do que necessito virá, a cura do que preciso virá, a casa que eu preciso virá, o amor, o emprego, a admissão e as promoções de que preciso, elas virão. Eu me alegro, Pai, porque em sua fidelidade o Senhor fará
delas minha experiência e meu testemunho diante de toda a terra, para ver e dar glória ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor Jesus.